Limite Zero, Joe e Vitale. A escolha é uma limitação. O Dr. Hughlem voou para Austin, Texas, para passar alguns dias comigo em outubro de 2006. Quando o busquei no aeroporto, começamos imediatamente a falar sobre a vida, Deus, programas, limpezas e outras coisas. Ele me perguntou o que andava fazendo naqueles dias. Eu lhe disse que estava muito entusiasmado. Há um filme no qual um dos personagens diz: algumas pessoas estão despertas e elas vivem em um constante estado de assombro e admiração. Estou bem próximo desse estado, disse eu. Tenho mágica, milagres e a vida me deixa animado. Conte-me mais, insistiu ele. Falei sobre o meu novo carro que eu adoro, um carro esporte exótico de luxo. Cada um deles é montado à mão, cada um é assinado pelas pessoas que o fabricaram e cada um recebe um nome. O meu se chama Francine. Eu sabia que o Dr. Hughlem iria apreciar o amor que eu dedico ao carro, bem como o fato de que ele é tratado como uma pessoa viva. Para ele, todas as coisas estão vivas. Falei também a respeito da minha presença no programa de televisão Larry King Live, pelo fato de eu estar no filme O Segredo. Ele queria saber como Larry King era. Eu lhe disse: King é direto, cordial, safo. Gostei dele. Passei então a descrever para o Dr. Hughlem o sucesso dos meus livros. Depois de alguns minutos, ele pôde perceber que eu estava transbordando energia. O que você acha que é diferente agora do que quando você fez o primeiro treinamento de Ho'oponopono? Pensei por um momento e respondi: parei de querer controlar tudo. Entreguei os pontos. Tudo o que faço agora é purificar, apagar e tentar chegar a zero. Ele deu palmadinhas no meu ombro e sorriu, fixando de certa maneira o momento ao reconhecer o que sentia que era certo para mim. Começamos a caminhar em direção ao meu carro, e depois que demos alguns passos ele parou e me fitou. Você está com andar animado, comentou ele quase deslumbrado. Você está com andar elástico. Bem, estou feliz por vê-lo, repliquei. Fomos jantar e eu lhe disse que estava desapontado porque um dos meus livros não estava vendendo bem. Joseph, você precisa amá-lo. Eu queria que o meu livro vendesse, de modo que não entendi o que o amor tinha a ver com aquilo. Joseph, se você tivesse 3 filhos e um deles estivesse atrasado na escola, você lhe diria que estava desapontado com ele? Não, repliquei. E de repente o lampejo me atingiu com força. O livro é um filho meu, e eu estava dizendo que ele não era tão bom quanto os outros meus filhos. Senti isso em um grau tão real que quase comecei a chorar no restaurante. Você entendeu, Joseph, disse o Dr. Hughlem. Você precisa amar todos os seus filhos. Comecei a me sentir péssimo ao ter alienado o meu filho, por ele não ter tido um bom desempenho na escola da vida. Eu me senti genuinamente arrependido. Comecei a dizer mentalmente para o divino: eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado, enquanto mantinha no coração a impressão do meu livro. Depois, quando cheguei em casa e vi o meu livro, eu o peguei e apertei contra o coração, abraçando-o, amando-o, pedindo perdão por não tê-lo apreciado apenas por existir. Mais tarde, quando levei o Dr. Hughlem de carro para a área onde está minha casa no Texas, ele disse que viu um elfo em mim. Um o quê? Um elfo? Repetiu ele. Estou acostumado que ele veja coisas em mim que não enxergo. Ele não chamaria isso de habilidade psíquica, mas apenas de um desdobramento em cada momento. O elfo tem olhos e orelhas grandes. Ele quer ficar do lado de dentro e não sair em público. Essa é a parte de mim que quer ficar em casa, trabalhar no computador e não interagir com pessoas. Mas a outra parte de você que gosta da notoriedade. 2/3 de mim querem aparecer nos programas Larry King e Oprah e receber a atenção, confessei. Mas outra parte deseja permanecer do lado de dentro e ficar solitária. O seu elfo o manterá lúcido, explicou o Dr. Hughlem. As pessoas que desejam apenas a fama enlouquecem. Aquelas que só querem viver em uma caverna escondem os talentos que têm. Você tem equilíbrio. Mais tarde, ainda naquele dia, falei com Nerissa, o meu amor, a respeito do meu elfo. Como se chama a sua parte que gosta de aparecer? Perguntou ela. Não sei. Ela refletiu por um momento e em seguida declarou. Acho que ela se chama Sprite. Sprite? Isso, Sprite. Parece adequado. Eu ri e tive que concordar. No dia seguinte, quando eu disse ao Dr. Hughlem que Nerissa chamara a minha parte extrovertida de Sprite, ele deu uma risada e adorou o nome. Sprite gosta da luz, cantou ele. No dia seguinte ao que o Dr. Hughlem chegou à minha área,
fui ao encontro dele. Estava sentada em uma mesa com 2 mexicanas aposentadas que pareciam penduradas em cada palavra que ele dizia. Ele fez um sinal para que eu me aproximasse. Peguei um café e comecei a me sentar na cadeira ao lado dele. Ele me interrompeu e pediu que eu me sentasse na cadeira seguinte, mais longe dele, mas de frente para as 2 mulheres. Diga a estas senhoras o que você faz, pediu o Dr. Hughlem. No passado, eu costumava tentar resolver os problemas, fossem meus ou de outra pessoa. Hoje, não interfiro neles, mas limpo as memórias que os causaram. Enquanto faço isso, eles são resolvidos e eu fico bem enquanto isso acontece. Joseph, você pode dar um exemplo para elas? A minha irmã me deixa frustrado, confessei. Ela estava vivendo do seguro-desemprego, a sua casa foi invadida, a sua identidade foi roubada e outras coisas. Ela não é feliz, o que me deixa frustrado. Tentei ajudá-la enviando para ela dinheiro, livros, filmes e até mesmo DVD player para que ela pudesse assistir aos filmes. Ela não faz nenhum esforço para mudar, mas agora não tento mais modificá-la. E o que você faz? Perguntou uma das mulheres. Eu trabalho em mim, respondi. Agora entendo que a vida que ela vive não tem nada a ver com algo que ela esteja fazendo. É um programa ou memória que está sendo encenado e ela ficou presa na rede dele. É como se ela tivesse pegado um vírus. Não é de modo algum culpa dela. E o fato de eu sentir o que está acontecendo, de eu sentir a dor dela, significa que eu compartilho o mesmo programa. Preciso fazer uma limpeza e enquanto for fazendo essa purificação, o programa também se desprenderá dela. Como você faz essa limpeza? Tudo que faço é repetir sem parar. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa e obrigado. O Dr. Hughlem explicou que a simples frase "eu te amo" contém 3 elementos que podem transformar qualquer coisa. Ele disse que esses elementos são a gratidão, a reverência e a transmutação. Prossegui explicando o que eu achava que estava acontecendo. As frases que eu pronuncio são como palavras mágicas que abrem o fecho do segredo do universo. Quando recito as frases, que emergem como um poema, estou me abrindo para que o divino me purifique e apague todos os programas que me impedem de estar aqui agora. O Dr. Hughlem disse que gostava da maneira como eu descrevi o método de limpeza do Ho'oponopono. Dizer que uma pessoa pegou um vírus é perfeito, comentou ele. É um programa que está no mundo e nós o pegamos. Quando alguém o tem e você o nota, você também passa a tê-lo. A ideia é assumir 100% a responsabilidade. Quando você se purifica, você purifica o programa de todas as pessoas. Ele fez uma pausa e acrescentou: mas existem muitos programas. Eles são como as ervas daninhas no zero. Para chegar ao limite zero, temos que fazer uma quantidade de limpezas muito maior do que vocês jamais poderiam imaginar. As mulheres pareceram entender, o que me deixou surpreso. Estávamos falando de conceitos desconcertantes e, no entanto, elas pareciam se identificar com eles. Não pude deixar de me perguntar se elas não estariam simplesmente entrando em sintonia com as vibrações do Dr. Hughlem de maneira semelhante a que um diapasão define um tom para tudo ao redor dele que é capaz de sentir a sua nota. O Dr. Hughlem e eu fomos dar uma volta. Foi um passeio de 800 metros no ar frio da manhã e um caminho poeirento de cascalho. Veados caminhávamos à nossa volta enquanto andávamos. Em um determinado momento, topamos com um grupo de cachorros que começaram a latir desesperadamente para nós, mas continuamos a conversar e andar. De repente, o Dr. Hughlem acenou para eles, como se para abençoá-los, e disse: "Nós amamos vocês." Os cachorros pararam de latir. "Tudo o que qualquer um de nós deseja é ser amado", declarou. "Você, eu, até mesmo os cachorros." Um cachorro pequeno que estava atrás dos outros ganiu levemente. Não pude deixar de pensar que ele estava dizendo "bem apropriado", ou talvez "obrigado", ou até mesmo "eu também te amo." As nossas conversas eram sempre estimulantes. Em determinado momento, o Dr. Hughlem me afetou profundamente quando explicou que a única escolha que temos na vida é fazer ou não a limpeza. Agimos sempre em função da memória ou da inspiração, explicou ele. Ponto final. Retruquei. Eu sempre disse às pessoas que ela tem a escolha de se basear ou não na inspiração. Isso é o livre-arbítrio. O divino envia uma mensagem e podemos agir ou não em função dela. Se o fizermos, tudo estará bem. Se não o fizermos, poderemos ter problemas.
A sua escolha é fazer ou não a limpeza, disse ele. Se você estiver purificado, quando a inspiração chega, você simplesmente age. Você não pensa no assunto. Se você pensar, você estará comparando a inspiração com alguma coisa, e essa coisa é a memória. Limpe a memória e você não tem escolha. Você tem apenas a inspiração e age de acordo com ela, sem pensar. Ela apenas existe. Uau! Esse discernimento realmente me abalou. Eu me senti mal pelo fato de já ter escrito e dito que a escolha é o livre-arbítrio, quando agora aprendi que o livre-arbítrio significa que ainda estamos emperrados na memória. Quando estamos no estado zero, não existe limite. Só fazemos o que existe para fazermos. Ponto final. É como se fizéssemos parte de uma grande sinfonia, explicou o Dr. Hughlem. Cada um de nós toca um instrumento. Eu também toco um. Os seus leitores tocam os deles. Nenhum é igual ao outro. Para que o concerto seja tocado e todos o apreciem, eles precisam tocar o instrumento deles e não o de outra pessoa. Nós nos metemos em apuros quando não pegamos o nosso instrumento ou achamos que o de outra pessoa é melhor. Isso é a memória. Comecei a perceber que o concerto tem ajudantes de palco, promotores e a equipe da limpeza. Todo mundo tem um papel. Também refleti a respeito das diferentes pessoas que conheci, que pareciam desconhecer totalmente o seu método individual de sucesso. Tomemos James Caan, por exemplo, o famoso ator do filme O Poderoso Chefão e da série Las Vegas de televisão. Estive pessoalmente com ele várias vezes. O seu estrelato é um mistério tanto para ele quanto para mim ou para você. Ele é um ator brilhante, até mesmo lendário. No entanto, tudo o que ele está fazendo é ser ele mesmo. Ele está desempenhando o seu papel no roteiro do universo. O mesmo poderia ser dito a meu respeito. Algumas pessoas que me conhecem agem como se eu fosse uma espécie de guru. Se elas me viram no filme O Segredo ou leram um dos meus livros, especialmente The Attractor Factor, acham que eu estou conectado a um canal de comunicação direto com Deus. A verdade é que estou apenas tocando o meu instrumento no concerto da vida. Quando você desempenha o seu papel e eu desempenho o meu, o mundo funciona. Os problemas surgem quando você tenta ser eu e eu tento ser você. Quem definiu todos esses papéis? Perguntei ao Dr. Hughlem. A divindade, respondeu ele. Zero. Quando isso foi definido? Muito antes de você e eu termos surgido, até mesmo como uma ameba. Isso significa que o livre-arbítrio simplesmente não existe? Que estamos apenas emperrados nos nossos papéis? Você tem absoluto livre-arbítrio, respondeu o Dr. Hughlem. Você cria enquanto respira, mas para viver a partir do zero, você precisa abandonar todas as memórias para estar nesse ponto. Devo admitir que não compreendi completamente tudo isso, mas a parte que eu entendi era que a minha função é tocar o meu instrumento. Se eu tocá-lo, serei então uma peça do quebra-cabeça da vida que encontrou o seu lugar. Mas, se eu tentar me encaixar em outra área do tabuleiro, isso não vai ser possível e a imagem ficará incorreta. A sua mente consciente tentará compreender tudo isso, esclareceu o Dr. Hughlem, mas a sua mente consciente percebe apenas 15 informações, enquanto 15 milhões delas têm lugar o tempo todo. A sua mente consciente não tem a menor ideia do que está acontecendo. Essa não foi uma declaração muito confortante, pelo menos não para a minha mente consciente. Como mencionei anteriormente, ministrei certa vez um seminário que se chamou The Secret of Money. Eu disse a todos os presentes que eles teriam dinheiro se fizessem uma limpeza. Se eles estavam duros, é porque não estavam purificados. Contei ao Dr. Hughlem o que tinha feito, e ele concordou. As memórias podem manter o dinheiro afastado, disse ele. Se você estiver purificado em relação ao dinheiro, você o terá. O universo dará a você e você o aceitará. São as memórias que se repetem que o mantêm afastado de você ou que impedem você de vê-lo. Como posso me purificar? Repetindo o eu te amo o tempo todo? Eu digo isso para o dinheiro? Você pode amar o dinheiro, mas é melhor dizê-lo para o divino. Quando você está em zero, você não tem limite e até mesmo o dinheiro pode vir até você. Mas quando você está na memória, você o impede de se aproximar. O dinheiro está cercado de memórias. À medida que você faz uma limpeza nelas, elas são purificadas para todo mundo. Fomos a uma lanchonete e pedimos café. Quando chegamos, o lugar estava tranquilo, mas aos poucos as pessoas começaram a entrar e o local ficou mais movimentado e barulhento. A energia aumentou.
Você percebeu? Perguntou o Dr. Hewlett. O lugar está agitado, respondi. As pessoas parecem mais felizes. Viemos para cá e trouxemos o nosso eu mais limpo, e o lugar está sentindo isso, comentou o Dr. Hewlett. Ele me falou a respeito dos restaurantes que frequentava na Europa. As vendas estavam fracas, mas depois que ele visitava os locais, os negócios melhoravam. Ele experimentou fazer isso em diferentes lugares para ver se a mesma coisa acontecia e constatou que sim. Ele se dirigiu então ao dono de um restaurante e perguntou: se nos sentarmos aqui e o seu negócio melhorar, você nos dará de graça uma refeição? O proprietário concordou. O Dr. Hewlett frequentemente conseguia comer de graça apenas por existir. Reparei que ele dava livremente o seu dinheiro. Fomos a uma pequena loja. Ele comprou algumas peças de vitral para os amigos. Em seguida, ele jogou uma nota de $20 sobre o balcão e disse: "E isso é para você." O balconista ficou naturalmente surpreso. O Dr. Hewlett acrescentou: "É apenas dinheiro." Mais tarde, em um restaurante, dei uma gorjeta enorme para a garçonete. Ela ficou olhando boquiaberta. "Não posso aceitar isso", retrucou ela. "Claro que pode", repliquei. Mais tarde ainda, tive a ideia de lançar um produto que tive certeza que iria me fazer ganhar muito dinheiro. O Dr. Hewlett ressaltou o seguinte: "O universo recompensou a sua generosidade. Você deu, de modo que ele está retribuindo. Ele lhe ofereceu essa inspiração. Se você não tivesse sido generoso, ele não o estaria sendo agora." E ali estava o verdadeiro segredo do dinheiro. Nós, americanos, nos esquecemos de que isso está escrito no nosso dinheiro. Em Deus confiamos, comentou o Dr. Hewlett. Nós imprimimos a frase, mas não acreditamos nela. Em determinado momento, o Dr. Hewlett me perguntou a respeito da empresa de produtos alimentícios que eu criara com um médico e um nutricionista. Nós a criamos para comercializar um produto natural para baixar o colesterol que chamamos de Cardio Secret. O Dr. Hewlett tinha conversado comigo havia algum tempo a respeito do nome do produto e da natureza da empresa. Ele estava curioso para saber como as coisas estavam indo. "Na verdade, as coisas estão em suspenso no momento", respondi. "Contratei um advogado para examinar o nosso site e as nossas embalagens, e estamos esperando um contato dele. No entanto, por ter trabalhado com esse produto, tive a ideia de produzir outro ainda mais interessante, uma coisa que eu chamo de Fit a Rita." Prossegui explicando que Fit a Rita é uma mistura natural de margarita. Obtive a ideia de fabricá-la certa vez em que tinha saído para beber com amigos. Eu estava participando de mais um concurso de fisiculturismo na ocasião, de modo que tomar uma margarita era uma coisa rara e especial para mim. Enquanto bebia, eu disse o seguinte: "Na verdade, o que precisamos é de uma margarita para os fisiculturistas." Assim que terminei a frase, tive certeza de que a ideia era boa. "Estou feliz por você, Joseph", comentou o Dr. Hewlett. "Você não estava apegado ao primeiro produto nem querendo que as coisas saíssem da maneira como você queria, de modo que o divino lhe concedeu uma nova ideia lucrativa. Muitas pessoas se fixam em uma ideia e tentam forçá-la a se encaixar nas suas expectativas, mas elas estão, na verdade, bloqueando a riqueza que desejam receber. Estou feliz por você, Joseph, muito feliz." É claro que ele está certo. Enquanto eu permanecer aberto às ideias do divino, elas continuarão a chegar. Além do produto Fit a Rita, também recebi a ideia que deveria fabricar suportes de limpeza. São suportes que você coloca debaixo da comida para purificá-la antes de comer. Mas as ideias não pararam por aí. O Dr. Hewlett também teve uma. "Nunca vi um site que fizesse uma limpeza nas pessoas enquanto elas estão sentadas olhando para a tela", observou o Dr. Hewlett. "Vamos fazer dessa maneira o nosso site do livro. Quando as pessoas navegarem nele, estarão sendo purificadas pelo que introduzimos nele." Fizemos exatamente isso também. Não existe um fim para a quantidade de ideias e dinheiro que você pode receber quando abandona sua necessidade e deixa que tudo venha para você. O segredo, como sempre, é apenas continuar a purificar, purificar, purificar. "O que os terapeutas devem fazer quando atendem os clientes?" Perguntei, desejoso de investigar métodos específicos para ajudar a curar as pessoas. "Simplesmente amá-las", respondeu o Dr. Hewlett. "Mas e se uma pessoa nos procura porque estava traumatizada em algum momento e ainda não conseguiu superar o problema?" Perguntei com a intenção de encurralar o Dr. Hewlett e obrigá-lo a me fornecer um método que eu pudesse utilizar. "Tudo o que as pessoas desejam é ser amadas", replicou ele. "Não é o que você quer? O que você diz é irrelevante, desde que você ame a pessoa." Então eu poderia ser junguiano, freudiano, reikiano ou qualquer outra coisa?
Isso não tem importância, enfatizou o Dr. Hewlett. O que interessa é que você ame a pessoa porque ela é uma parte de você, e o fato de você amá-la ajudará a apagar, limpar e purificar o programa que foi ativado na vida dela. Eu não estava conformado com aquela resposta, embora entendesse o que ele estava querendo dizer. Mas e se uma pessoa for comprovadamente maluca? Uma mulher considerada esquizofrênica me procurou certa vez. Começou ele. Pedi a ela que me contasse a sua história. É importante que você entenda que o verdadeiro problema não tem nada a ver com que essa pessoa ou qualquer outra me conte. A história delas é a maneira como elas conscientemente interpretam os eventos. O que está realmente acontecendo não está ao alcance da consciência delas. No entanto, o ponto de partida é ouvir a história. O que ela disse? Ela contou a sua história e eu ouvi. Enquanto ela falava, eu repetia mentalmente sem cessar para o divino: eu te amo, confiante de que o que precisava ser purificado seria purificado. Em determinado momento, ela me disse o nome todo dela, que era um daqueles nomes escritos com um hífen. O nome dividido cria uma personalidade dividida. Ela precisava assumir o seu nome de nascimento. Você pediu a ela que mudasse legalmente de nome? Ela não precisou chegar a esse ponto, explicou o Dr. Hewlett. Ao dizer a si mesmo seu nome em uma única palavra, ela começou a relaxar e se sentir completa novamente. Mas o que fez a diferença para ela? A mudança de nome ou você dizer eu te amo? Quem sabe? Mas eu quero saber, repliquei. Iniciei um programa de coaching de milagres e quero ter certeza de que meus coaches estão dizendo e fazendo a coisa certa para que realmente possam ajudar as pessoas. Ele prosseguiu explicando que os terapeutas acham que estão aqui para ajudar ou salvar as pessoas. No entanto, a função deles na realidade é curar a si mesmos do programa que vem nos pacientes. À medida que essas memórias são canceladas no terapeuta, elas vão sendo canceladas no paciente. Não importa o que você ou seus coaches possam dizer ou fazer, desde que continuem a amar a pessoa com quem estão, explicou ele novamente. Lembre-se de que a pessoa que você vê no espelho é você. Você compartilha a experiência dela. Faça uma limpeza no programa compartilhado e vocês dois ficarão bem. Mas como? Eu te amo, respondeu o Dr. Hewlett. Estou começando a sentir um tema aqui. Venho tentando descobrir como o mundo funciona desde que eu tinha idade suficiente para ler livros infantis e depois histórias em quadrinhos. Super-Homem, The Flash eram fáceis de entender. Hoje, preciso lidar com a ciência, a religião, a psicologia e a filosofia, bem como as minhas próprias divagações mentais. Quando acho que estou conseguindo lidar com as coisas, surge outro livro para perturbar a minha visão de mundo. Dessa vez eu estava lendo A Consciência Fala, quando comecei a ter dor de cabeça. Se eu tivesse que resumir a mensagem do livro nas palavras de um homem confuso por estar lendo-o, eu diria que nada que fazemos tem origem no livre-arbítrio. Tudo está sendo instigado através de nós. Achamos que somos os atores conscientes. Estamos errados. Essa é a conversa do nosso ego. De certa forma, somos marionetes e o divino é a energia que existe em nós e nos dirige. Imagine agora o seguinte: sou o cara que escreveu The Attractor Factor, um livro que explica um processo de 5 passos por meio dos quais você pode ter, fazer ou ser qualquer coisa que deseje. Eu e outras pessoas usamos o método para atrair tudo o que é possível, como riqueza, carros, cônjuges, saúde, empregos e qualquer outra coisa que você escolha. Tudo consiste em declarar a nossa intenção e depois agir em função do que acontece ou irrompe dentro de nós para fazer com que ela se manifeste. Em resumo, nós somos o titereiro e o mundo é a nossa marionete. Então, como eu encaixo essas duas filosofias aparentemente conflitantes na minha cabeça sem ficar maluco? Acho que a coisa funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, estamos vivendo em um mundo acionado pelas convicções. Independente daquilo que você acredita, essa convicção funcionará. De qualquer forma, levará você até o fim do seu dia. Ela moldará suas experiências e as transformará em ideias que fazem sentido para você. E quando alguma coisa acontece que não parece combinar com o seu sistema de visão de mundo, crenças, você encontrará uma maneira de racionalizá-la e obrigá-la a se encaixar no que você quer. Ou então, você toma um tranquilizante. Em segundo lugar, não consigo deixar de me perguntar se as duas filosofias estão certas. Nós somos a marionete e o titereiro, mas isso só funciona quando desimpedimos o nosso próprio caminho. É a nossa mente que nos faz beber demais, comer demais, nos divertir, roubar, mentir e até mesmo passar tempo demais nos preocupando com a maneira como o mundo funciona.
A nossa mente atrapalha o fluxo natural das coisas. A nossa mente sabe que está condenada e não consegue suportar essa ideia, de modo que constrói vícios que fazem com que ela se sinta bem e que podem ajudá-la a sobreviver. Na realidade, seja lá o que isso for, a sua mente é a interferência que impede que você experimente a bem-aventurança deste momento. Se é este o caso, então todas as técnicas de purificação que menciono no terceiro passo em The Attractor Factor estão presentes para ajudá-lo a retirar a interferência do plano divino. Por exemplo, quando você usa um método como a técnica da liberdade emocional, a abordagem de expulsar aos poucos as dificuldades da vida, você dissolve os problemas que o estão perturbando. Mas e depois? O que acontece? Depois você toma uma medida positiva. Bem, você não ia tomar essa medida positiva de qualquer maneira? Não foi por esse motivo que você soube que havia um problema para início de conversa? Em outras palavras, a cutucada para que você entrasse em ação foi enviada para você pelo divino, e a ansiedade que você sentiu em relação à ação foi a interferência. Elimine a interferência e você voltará a ser um só com o divino, o que significa que você novamente é marionete o titereiro. Vou então tentar resumir o que faz sentido para mim, pelo menos hoje. Você chegou ao mundo com um dom. Você pode saber de imediato qual ele é ou não. Você pode nem mesmo saber agora qual dom é esse. Em algum momento você o sentirá dentro de você. A sua mente irá avaliá-lo. Se ela considerá-lo nocivo, você irá procurar a terapia, ou métodos, drogas ou vícios para lidar com ele, escondê-lo, resolvê-lo, libertá-lo ou aceitá-lo. Mas depois que você remover essa interferência que o está impedindo de agir em função do seu dom, você agirá de acordo com ele. Em resumo, você será a marionete do divino, mas será o titereiro da sua vida. A escolha é seguir ou não a corrente. Isso é o livre-arbítrio. Algumas pessoas o chamam de livre não-arbítrio, porque a sua verdadeira decisão é agir ou não em função ao impulso. Mesmo o grande apresentador e profissional de marketing Barnum, a respeito de quem escrevi no meu livro, sabia disso. Ele entrou em ação, fez as coisas em grande escala, mas ele estava sempre obedecendo a uma ordem mais elevada. A sua lápide exibe a seguinte frase: que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele agia em função das suas ideias sem interferência da mente e deixava que os resultados fossem o que fossem, confiante de que tudo fazia parte de uma realidade mais abrangente. Ele era capaz de entregar os pontos enquanto agia. E esse é o quinto passo do meu livro The Attractor Factor. Hoje eu entendi o mundo, eu acho. Amanhã não tenho tanta certeza. Sinto saudade das histórias em quadrinhos. Todo mundo tem um dom, comentou o Dr. Hugh Lehman em um dos nossos passeios. E Tiger Woods? Perguntei sabendo a resposta, mas querendo fazer uma pergunta mais profunda. Ele está desempenhando o seu papel no drama divino. Mas e quando ele começar a ensinar outras pessoas a jogar golfe? Ele nunca será bem-sucedido, afirmou o Dr. Hugh Lehman. O papel dele é jogar golfe e não ensinar os outros a jogar golfe. Esse é o papel de outra pessoa. Cada um de nós tem a sua função. Até mesmo o porteiro? Claro, existem porteiros e lixeiros que adoram o que fazem, retrucou ele. Você não pensa assim porque está imaginando como seria desempenhar a função deles, mas eles tampouco são capazes de desempenhar a sua. A ideia é não resistir ao seu papel. Eu poderia desejar ser um compositor, um ator, um fisiculturista ou um escritor, e talvez pudesse até mesmo me tornar muito competente em compor músicas, em representar, em me exercitar ou em escrever romances. Mas o meu papel é o de inspirador. Escrevo livros para despertar as pessoas, ou, para ser mais exato, para despertar a mim mesmo. À medida que eu me desperto, desperto você. Charutos, hambúrgueres e matando o divino. Certo dia, o Dr. Hugh Lehman quis sair para comer alguma coisa. Era uma segunda-feira à noite. Estávamos na minha pequena cidade, onde todo mundo está ocupado entretendo turistas no fim de semana, de modo que frequentemente os lugares fecham às segundas-feiras para recuperar o fôlego. Só consegui me lembrar de um local que estaria aberto, um local que vendia hambúrgueres chamado Burger Barn. Eu nem mesmo estava com vontade de mencionar o lugar, já que imaginava que o Dr. Hugh Lehman não iria comer algo que não fosse saudável. Além disso, devido à minha mudança de estilo de vida e aos meus novos hábitos alimentares, eu nem mesmo ousava passar perto de um lugar que vendesse fast food. Mas mesmo assim, eu o mencionei para o Dr. Hugh Lehman. Eu adoraria comer um hambúrguer, exclamou ele, obviamente entusiasmado. Tem certeza? Perguntei. Claro, adoro um bom hambúrguer. Fomos então para o Burger Barn e estacionamos
estacionei o carro. Entramos e nos sentamos. O cardápio não continha muitas opções de comida saudáveis. Quero um cheeseburger de 2 andares no pão branco, pediu o Dr. Hughlem. Fiquei boquiaberto. Na minha opinião, aquela comida era precursora de um ataque do coração. Carne? Queijo? Ainda por cima no pão branco? Eu não conseguia acreditar. Também não conseguia acreditar que eu pedira a mesma coisa. Imaginei que se era bom para o xamã, também deveria ser bom para mim. Você não está preocupado com o queijo, a carne e o pão? Perguntei. Nem um pouco, retrucou ele. Como um cachorro-quente apimentado todos os dias no café da manhã. Adoro esse tipo de comida. Mesmo? O que é perigoso não é a comida, explicou o Dr. Hughlem, e sim o que você pensa a respeito dela. Eu ouvira esses comentários antes, mas jamais acreditara nele. Eu pressupunha que os sólidos sobrepujassem o pensamento, mas talvez estivesse errado. Ele prosseguiu explicando o seguinte: antes de comer qualquer coisa, digo mentalmente para a comida: eu te amo. Se estou trazendo qualquer coisa para esta situação que faria com que me sentisse mal enquanto estivesse comendo, não é você, não é nem mesmo eu. É algo que ativa aquilo pelo qual estou disposto a ser responsável. Em seguida, saboreio a refeição porque agora a comida está purificada. Uma vez mais, o discernimento do Dr. Hughlem me surpreendeu e me despertou. Eu passara tanto tempo lendo a respeito de problemas de saúde e advertências sobre a comida que não conseguia apreciar um simples hambúrguer. Decidi então fazer uma limpeza. Quando a comida chegou, eu a comi com grande prazer. Este é o melhor hambúrguer que já comi, disse o Dr. Hughlem. Ele estava tão impressionado que pediu para falar com o cozinheiro e em seguida agradeceu ao homem. Este não estava acostumado a que as pessoas elogiassem os seus hambúrgueres fritos em uma quantidade de óleo, de modo que não soube o que dizer, e nem eu. Fiquei ansioso quando mostrei a minha casa para o Dr. Hughlem. Tenho charutos na sala de ginástica. Parece irônico eu me exercitar de manhã e fumar à noite, mas a minha vida é assim. Entretanto, eu estava preocupado com a possibilidade de o Dr. Hughlem fazer algum comentário sobre o fato de eu fumar. Mostrei a ele os meus diferentes tipos de aparelhos, fotografias de fisiculturistas famosos nas paredes e os certificados que recebi dos concursos de preparo físico dos quais participei. Tentei mantê-lo afastado dos charutos que estavam sobre um banco, mas ele reparou neles. O que é isto? Perguntou. Charutos, respondi com um suspiro. Você fuma enquanto se exercita? Não, eu fumo à noite, expliquei. É a hora em que medito. Eu me sento no terraço, fumo e sinto gratidão pela minha vida. O Dr. Hughlem ficou em silêncio por um momento. Eu esperava que ele começasse a enumerar todas as estatísticas que mostram por que fumar faz mal à saúde. Finalmente, ele disse: acho lindo. Você acha? Perguntei. Acho que você deveria fumar um charuto com seu carro. Como assim? Tirar uma foto ao lado de Francine com um charuto na mão? Pode ser, mas eu estava pensando em você fumar enquanto dá um polimento no carro ou tira o pó dele. Achei que você iria me ridicularizar por fumar. Acabei confessando a ele. Uma pessoa leu o meu blog, viu que eu mencionava charutos e me escreveu dizendo que eu estava colocando toxinas no meu corpo e causando dano a mim mesmo. Imagino que essa pessoa nunca tenha ouvido falar no costume dos índios norte-americanos de passar o cachimbo da paz, comentou ele. Ou em como fumar em muitas tribos é um rito de passagem e também uma maneira de estabelecer um vínculo, compartilhar e ser uma família. Eu estava novamente aprendendo que o segredo para o Dr. Hughlem é amar todas as coisas. Quando fazemos isso, a coisa se modifica. Fumar faz mal quando achamos que faz mal. Os hambúrgueres são nocivos quando achamos que eles são nocivos. Como acontece com tudo nas antigas tradições havaianas. Tudo começa com um pensamento, e o grande agente de cura é o amor. Eu estava finalmente começando a compreender o Dr. Hughlem e a perceber como é importante chegar ao estado de limite zero. Mas nem todo mundo sentiu o mesmo que eu. Certa noite, ofereci um teleseminário e contei a todo mundo as minhas experiências com o Dr. Hughlem, cuja maioria eu descrevi aqui. As pessoas ouviram atentamente e fizeram perguntas. Pareciam entender o que eu estava explicando, mas para minha surpresa, no final da chamada, elas retomaram o seu modo habitual de pensar. Embora todas tenham concordado que precisamos assumir 100% de responsabilidade pela nossa vida, aquelas pessoas estavam, uma vez mais, falando sobre outros assuntos. Embora todas tivessem concordado que o método de limpeza que o Dr. Hughlem me ensinou era poderoso, elas retornaram aos antigos hábitos. Certa mulher declarou: não quero dizer sinto muito porque vou me tornar a coisa que eu disser depois disso. Tive vontade de dizer:
Bem, podemos fazer uma limpeza nisso, sabendo que a declaração dela era apenas uma convicção. No entanto, apenas comentei o seguinte: o Dr. Hughlem diz que devemos fazer o que funciona para nós. Admito que inicialmente achei isso frustrante, mas depois compreendi que eu também tinha que fazer uma limpeza nisso. Afinal de contas, se eu assumo 100% de responsabilidade pelo que eu experimento, eu estou experimentando aquelas pessoas. E se a única ferramenta que posso usar para a purificação é eu te amo, então eu preciso fazer uma limpeza no que vejo nos outros, já que o que eu vejo neles está em mim. Essa pode ser a parte do Ho'oponopono mais difícil de entender. Não há nada lá fora. Tudo está em você. Tudo que você experimenta, você faz dentro de si mesmo. Um homem me lançou um desafio em relação a essa questão perguntando: e as 50 milhões de pessoas que votaram no presidente que eu não gosto? Eu claramente nada tive a ver com as ações delas. Onde você experimenta esses 50 milhões de pessoas? Indaguei. O que você quer dizer com onde eu as experimento? Retorquiu ele. Eu leio a respeito delas, eu as vejo na televisão e é um fato que elas votaram nele. Mas onde você experimenta todas essas informações? Na minha cabeça, como notícias. Dentro de você, certo? Perguntei. Bem, eu processo as informações dentro de mim, sem dúvida, mas elas estão fora de mim. Não tenho 50 milhões de pessoas dentro de mim. Na verdade, você tem, disse eu. Você as experimenta em você, de modo que elas só existem se você olhar dentro de si mesmo. Mas eu posso olhar lá fora e vê-las. Você as vê dentro de si mesmo, afirmei. Tudo que você processa está em você. Se você não processar uma coisa, ela não existe. Isso é como a questão de se uma árvore cai na floresta e não há ninguém presente, ela faz barulho? Exatamente. Isso é loucura. Exatamente, concordei. Mas é o caminho de casa. Decidi então testá-lo um pouco mais. Perguntei: você é capaz de me dizer qual será o seu próximo pensamento? Ele ficou quieto por um momento, desejando dar uma resposta, mas compreendeu que não poderia fazê-lo. Ninguém pode prever o que vai pensar em seguida. Eu disse: você pode verbalizar o pensamento depois que lhe ocorrer, mas o pensamento em si surge do inconsciente. Você não tem controle sobre ele. A única escolha que você tem a fazer é agir ou não em função do pensamento depois que ele aparece. Não entendi. Você pode fazer uma série de coisas depois que o pensamento surge, mas ele está sendo gerado no seu inconsciente, expliquei. A fim de limpar o inconsciente para ter melhores pensamentos, você precisa fazer outra coisa. Como, por exemplo... Bem, estou escrevendo um livro a respeito do assunto, retruquei, referindo-me ao livro que você tem agora nas mãos. E o que isso tem a ver com as 50 milhões de pessoas lá fora? Elas não estão mais lá fora do que os seus pensamentos, eu disse. Tudo está dentro de você. Tudo que você pode fazer é uma limpeza a fim de remover o repositório de programas na sua mente. À medida que você vai fazendo a limpeza, os pensamentos que surgem vão sendo mais positivos, produtivos e até mesmo amorosos. Ainda acho que tudo isso é loucura, disse ele. Vou fazer uma limpeza nisso, retruquei. É extremamente provável que ele nunca tenha entendido, mas para que eu chegue ao limite zero, preciso assumir a total responsabilidade pelo fato dele não estar entendendo. A memória dele é a minha memória. O programa dele é o meu programa. O fato dele o ter expressado para mim significa que eu compartilho com ele. Assim, à medida que eu for me livrando do programa, o mesmo acontecerá com o homem. Enquanto escrevo estas linhas, estou dizendo eu te amo nos meus pensamentos, por trás das palavras, por trás da digitação, por trás do computador, nos bastidores. O fato de eu dizer eu te amo enquanto trabalho, escrevo, leio, me divirto, converso ou penso, é a minha tentativa de purificar, apagar e eliminar tudo entre mim e zero. Você consegue sentir o amor? Certa manhã, o Dr. Hughlem disse que visualizou um logotipo para mim contendo um trevo de 4 folhas. A 4ª folha é o ouro, como uma língua, acrescentou. Ele passou vários minutos descrevendo o que via na sua mente ou no ar. Não tenho certeza de onde ele estava obtendo a sua impressão. Ele tampouco. Você precisa encontrar um artista que faça um esboço do logotipo para você, comentou o Dr. Hughlem. Mais tarde, fomos dar uma volta a pé na cidade. Almoçamos e depois visitamos algumas lojas. A primeira delas continha trabalhos artísticos em vitral. Ficamos impressionados. Enquanto admirávamos o trabalho manual da dona da loja, ela disse: se algum dia precisarem de um logotipo ou um esboço, podemos desenhá-lo para vocês. O Dr. Hughlem sorriu e se inclinou para mim, e eu sorri e me inclinei para ele.
Atuar a partir do zero fez o sincronismo acontecer. Enquanto eu estava escrevendo esta parte do livro, precisei parar para ser entrevistado sobre outro filme. É como O Segredo, mas está voltado para ficarmos saudáveis como os nossos pensamentos. Comecei a entrevista dizendo que os pensamentos não eram tão importantes quanto a ausência deles. Tentei explicar o estado de existir com um limite zero, no qual deixamos que o divino nos cure, não curamos a nós mesmos. Eu não tinha certeza do motivo pelo qual estava dizendo tudo isso. Parte de mim estava questionando a minha sanidade mental, mas mesmo assim seguia a corrente. Depois que a câmera foi desligada, a mulher que observava tudo quase gritou que por animais entrando no estado de existir com um limite zero, sem pensamentos, quando está na presença dos animais doentes. Ela me mostrou fotografias de cachorros com catarata e depois as fotos desses mesmos animais completamente curados. Uma vez mais, o divino estava provando que é ele que tem todo o poder, não eu. Tudo que eu possa fazer é uma limpeza para poder ouvi-lo e obedecer-lhe. Ontem à noite passei 1h30 no telefone com um autor de best-sellers e guru de autoajuda. Sou fã dele há anos. Adoro os livros dele. Sou um admirador da mensagem que ele passa. Como ele também aprecia o meu trabalho, finalmente entramos em contato um com o outro e conversamos. No entanto, fiquei aturdido com a nossa conversa. Esse especialista em desenvolvimento pessoal me descreveu uma horrível e verdadeira história dos mais recentes anos da sua vida. Ele sofrera abuso e fora hostilizado por uma pessoa que ele amava. Enquanto eu ouvia, fiquei me perguntando como ele podia dizer que era uma vítima quando a mensagem que ele publicava era que devemos assumir a responsabilidade pela nossa vida. Comecei a me dar conta de que quase todo mundo, até mesmo os especialistas em autoajuda que tentam nos ensinar como devemos viver, inclusive eu, não tem a menor ideia do que está fazendo. Falta essas pessoas uma peça do quebra-cabeça. Essas pessoas chegam a um ponto que pensam que o que funcionou no passado para elas sempre dará certo no futuro, tanto para elas quanto para as outras pessoas. No entanto, a vida não é assim. Somos todos diferentes e a vida está sempre mudando. Justo quando pensamos que descobrimos tudo, surge uma mudança e a nossa vida mais uma vez se descontrola. O Dr. Hugh Lam nos ensina a entregar os pontos e confiar no divino enquanto purificamos constantemente os pensamentos e as experiências que vêm à tona no que diz respeito a ouvir o divino. Por meio desse trabalho contínuo, podemos eliminar as ervas daninhas dos programas para que possamos conduzir melhor a vida com tranquilidade e dignidade. Enquanto eu ouvia o autor de autoajuda narrar a sua jornada de calamidades, repeti o tempo todo o eu te amo para o divino, em silêncio dentro da minha mente. Quando parou de falar, ele pareceu mais leve e mais feliz. O Dr. Hugh Lam está sempre lembrando a mim e a todas as outras pessoas. O divino não é um concierge. Não pedimos coisas, nós simplesmente fazemos uma limpeza. Eu adorava passar momentos com o Dr. Hugh Lam. Ele nunca pareceu se importar com as minhas perguntas. Certo dia, perguntei a ele se havia métodos avançados de purificação. Afinal de contas, ele pratica Ho'oponopono há mais de 25 anos. Com certeza, ele criou ou recebeu outros métodos além de Eu Te Amo para eliminar as memórias. Que tipo de limpeza você faz hoje em dia? Perguntei. Ele deu uma risadinha e disse: eu mato o divino. Fiquei aturdido. Você mata o divino? Repeti, perguntando aos meus botões o que ele estaria querendo dizer. Eu sei que até mesmo a inspiração está um pouco afastada do estado zero, disse o Dr. Hugh Lam. Tenho a informação de que preciso matar o divino para estar em casa. Mas como matamos o divino? Continue a limpeza, disse ele. Sempre, sempre, sempre. Tudo voltava ao único refrão que curava todas as feridas. Eu te amo, sinto muito, por favor me perdoa, obrigado. Quando estive em Varsóvia, na Polônia, no final de 2006, decidi apresentar a ideia de limite zero e do estado zero à minha audiência. Passei 2 dias lá falando sobre o marketing hipnótico e o meu livro The Attractor Factor. Descobri que as pessoas eram abertas, amorosas e estavam ávidas por aprender. Assim, ensinei a elas o que compartilhei aqui com você, ou seja, que somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida e que a maneira de curar tudo é simplesmente dizer eu te
te amo. Embora minha apresentação tenha sido feita com a ajuda de um tradutor, todos pareciam estar absorvendo cada palavra que eu pronunciava. Mas um homem me fez uma pergunta interessante. As pessoas aqui na Polônia passam o dia inteiro rezando para Deus e indo à igreja. E, no entanto, tivemos a guerra. A nossa cidade foi bombardeada por Hitler. Vivemos muitos anos debaixo de uma lei marcial e temos sofrido. Por que essas orações não funcionaram? E o que essa prece havaiana tem de diferente? Fiz uma pausa para pensar na resposta correta, desejoso que o Dr. Hughlem estivesse presente para me ajudar. Em seguida, dei a seguinte resposta: as pessoas não recebem o que dizem, mas sim o que sentem. A maioria das pessoas que rezam não acredita que será ouvida ou ajudada. Quase todas as pessoas rezam porque estão desesperadas, o que significa que atrairão uma quantidade maior do que estão sentindo, ou seja, de desespero. O homem que fez a pergunta pareceu entender e aceitar a minha resposta. Ele assentiu com a cabeça. No entanto, quando voltei aos Estados Unidos, escrevi para o Dr. Hughlem e perguntei-lhe o que ele teria respondido. Ele me respondeu com o seguinte e-mail: Ao Akua, obrigado pela oportunidade de fazer uma limpeza no que quer que esteja acontecendo em mim que eu vivencio como a sua pergunta. Uma americana apareceu certa vez em uma aula que estava ministrando em Valência, na Espanha, há 2 anos. O meu neto estava com câncer. Ela me disse em um intervalo. Rezei por ele, pedindo que não morresse, mas ele morreu mesmo assim. Por quê? Você rezou pela pessoa errada, respondi. Era melhor ter rezado por você mesma, pedindo perdão pelo que estivesse acontecendo em você, que você estava experimentando como a doença do seu neto. As pessoas não se veem como a origem das suas experiências. Raramente o suplicante dirige as suas preces para o que está acontecendo nele mesmo. Paz do eu e Haleakala. Adorei a resposta perfeitamente sincera do Dr. Hughlem. Repetidamente, o tema dele é que nada está fora de nós. A maioria das pessoas reza como se não tivesse nenhum poder ou responsabilidade. Entretanto, no Ho'oponopono somos totalmente responsáveis. A prece é pedir perdão pelo que quer que haja em você que causou a circunstância externa. A prece é religar-se ao divino. O resto é acreditar que o divino irá curá-lo. À medida que você for ficando curado, o mesmo acontecerá com o que está do lado de fora. Tudo, sem exceção, está dentro de você. Larry Dossey expressou bem essa ideia no seu livro. Precisamos nos lembrar, nessas ocasiões em que a prece, na sua função de ponte para o absoluto, não tem um índice de fracasso. Ela funciona 100% das vezes, a não ser que impeçamos essa realização ao permanecer alheios a ela. Uma coisa estava me incomodando com relação ao meu trabalho como Dr. Hughlem. À medida que eu continuava a crescer e ter novas ideias, comecei a ficar preocupado, achando que todos os meus livros anteriores estavam incorretos e iriam induzir as pessoas ao erro. Em The Attractor Factor, por exemplo, elogiei o poder da intenção. Agora, anos depois de escrever o livro, eu sabia que a intenção era um divertimento do tolo, um brinquedo do ego, e que a verdadeira fonte do poder é a inspiração. Eu agora também sabia que aceitar a vida é o grande segredo da felicidade, e não controlar a vida. Um enorme número de pessoas, inclusive eu, estava fazendo visualizações e afirmações para manipular o mundo. Agora eu sabia que isto não é necessário. O melhor que temos a fazer é seguir a corrente enquanto purificamos constantemente qualquer coisa que apareça no nosso caminho. Comecei a me sentir como Neville Goddard deve ter se sentido. Ele é um dos meus autores místicos prediletos. O tema dos seus primeiros livros era que criamos nossa realidade transformando o sentimento em fato. Ele chamava isso de A Lei, em livros como A Lei e a Promessa. A lei dizia respeito à nossa capacidade de influenciar o mundo com o sentimento. A promessa aludia à ideia de nos submetermos à vontade de Deus em relação a nós. O autor começou a sua carreira ensinando as pessoas a obter o que desciam com o que ele chamou de imaginação desperta. A breve descrição dessa frase se refere à citação predileta do autor. A imaginação cria a realidade. O seu primeiro livro se chamou Ao Seu Comando, o que eu mais tarde atualizei. Nele, explicou que o mundo está de fato sob o nosso domínio. Basta dizermos ao divino ou a Deus o que queremos e nos será entregue. No entanto, nos seus anos mais maduros, depois de 1959, ele despertara para um poder maior, de nos entregarmos e deixarmos que o divino atue através de nós.
O fato é que ele não poderia recolher os seus livros anteriores como um fabricante de automóveis que poderia fazer um recall de um carro defeituoso. Não tenho a menor ideia se isso o deixou aborrecido. Imagino que não. Ele os deixou no mundo porque sentiu que a lei era útil para ajudar as pessoas a enfrentar os golpes da vida. Mas eu poderia fazer o recall dos meus livros. Eu sentia que eles estavam induzindo as pessoas ao erro. Eu disse ao Dr. Hughlem que eu estava me sentindo como se prestasse um desserviço ao mundo. Os seus livros são como escada, explicou o Dr. Hughlem. As pessoas se encontram em diferentes degraus ao longo do caminho. Os seus livros falam com elas onde elas estão. À medida que elas usam um determinado livro para crescer, ficam prontas para o seguinte. Você não precisa fazer o recall de nenhum livro. Todos são perfeitos. Enquanto eu pensava nos meus livros, no autor, no Dr. Hughlem e em todos os leitores do passado, do presente e do futuro, tudo o que pude dizer foi: sinto muito, por favor me perdoa, obrigado, eu te amo. Purifique, purifique, purifique.